Mas vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes de entrar na palavra, vamos orar. Soberano e poderoso e eterno Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar de pé. Obrigado por estar respirando. Obrigado por estar andando. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por estar ouvindo. Obrigado por estar enxergando. Obrigado por estar falando da tua palavra. A tua palavra sustenta. A tua palavra salva. A tua palavra liberta. A tua palavra é santa. A tua palavra é justa. A tua palavra é a única que está dando a oportunidade ao ser humano do arrependimento. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Amém, bênção? E não deixeis em cair em tentação, mas livra este lugar de todo mal, Senhor. Livra este lugar de todos os demônios que queiram atrapalhar este lugar, esta cidade. Livra de todo mal, Senhor. Livra os comerciantes. Livra os comerciantes, livra os taxistas. Livra todos que estão aqui nesta manhã. Livra de todo mal, Senhor. Porque o teu reino é poder e glória para sempre. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus de Nazaré. Vamos ler a palavra. A palavra liberta. A palavra salva. A palavra sustenta. A palavra é justa. A palavra é poderosa. A palavra é santa. A palavra expulsa demônio. A palavra é extensa. A palavra é a garantia. A palavra é a salvação. A palavra é a garantia de vida eterna. A palavra sustenta. A palavra é única. A palavra é justiça. A palavra é amor. A palavra é poderosa. A palavra balança este planeta, estremece. A palavra está dando oportunidade a muitos do arrependimento, entregar a vida ao Senhor. A palavra penetra. A palavra entra dentro das entranhas do ser humano. A palavra transforma. A palavra tira muitos do lamaçal do pecado. A palavra entra e destrói todo o mal que está sobre o ser humano. A palavra tira as pessoas do fundo do poço e transforma uma nova criatura. A palavra é única. A palavra sustenta. A palavra é misericórdia. A palavra é amor. A palavra é justiça. A palavra é poderosa. A palavra está dando oportunidade ao ser humano do arrependimento, de entregar a vida ao Senhor. Amém, bênção? Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 12, versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra tem para você. Ouça a palavra de Deus. Não dê ouvido às trevas deste mundo. Não dê ouvido o que não presta. Dê ouvido ao que presta. E ao que, irmão Hilton? O reino dos céus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para a raça humana. Oh, glória! Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego, mudo,
e ele curou, de modo que pode falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: este porventura é o filho de Davi? Mas os fariseus, e ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônio, senão pelo poder de Beelzebul, e o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles, e lhe afirmou: todo reino é dividido contra a si mesmo, será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. O pecado imperdoável é quando o ser humano blasfema contra aquele que está no trono branco. O pecado imperdoável é quando você blasfema contra o Espírito Santo. Aí não há salvação para a tua vida se você blasfema contra o Espírito Santo. Mas quando você teme a Deus, quando você sabe que existe um Criador que fez o céu e a terra, aí vai dar tudo certo. Mas o pecado imperdoável é quando você se levanta, é quando você repudia a palavra daquele que está no trono branco. Esse é um pecado imperdoável. Ontem foi feriado, hoje é sábado, mas as pessoas não entenderam a crucificação na cruz do Calvário. Bom dia, homem. As pessoas não entenderam a crucificação no Calvário. Muitos acham que o que aconteceu ontem é comelância, é comida, bebedeira. Não. Ontem era para a raça humana pedir perdão a Deus pelos seus atos aqui na terra, não para estar em bebedeira nem comelância. Não é para estar comemorando a morte dele. Era para você estar glorificando o nome dele, pelo que ele fez por mim e por você. É tão triste que a gente vê, é que um homem que deu a sua vida para o rei dos seres humanos, e os seres humanos rejeitam ele. Mais triste é que a gente vê as pessoas cada dia mais se afastando dele, porque não busca ele, porque não entrega o caminho a ele. Mas hoje é sábado, já emenda para amanhã, já emenda para segunda, que é feriado, e as pessoas estão cada dia mais distante dele, porque não procura mudar, não procura ser transformado, não deixa ele transformar. E cada dia mais as pessoas estão se afastando dele, porque não buscam o Senhor, mas estão se preparando para viajar, estão se preparando para pegar os seus caminhos, para passar seus feriados. Busca a Deus, entrega teu caminho ao Senhor. Amém, meu querido? Amo você. Busca o caminho dele, entrega a tua vida para ele. Buscai o caminho dele enquanto há tempo, porque muitos estão dizendo que são, mas não são. Muitos estão dizendo que é, mas não é, porque não busca o caminho de Deus. Hoje é sábado, muitos vão estar preenchendo a sua geladeira de comida, de bebida, para continuar a farra e a bebedeira de que aconteceu ontem para hoje. Agora, quantas pessoas ontem não acordaram de ontem para hoje? Jesus, ele está dando oportunidade ao ser humano para se arrepender. Se você não teve o seu peixe, coma a tua galinha, a tua carne, porque Deus não vai te amaldiçoar porque você não tem um peixe, porque isso é tradição humana, não é tradição de Deus. Então, se você não tem um peixe em casa, coma a carne, coma seu ovo, coma a sua galinha. Para com essa bobagem. Deus não vai te castigar porque você não tem o peixe. Deus não vai te amaldiçoar porque você não tem o seu peixe, mas você tem o seu frango, tem a sua carne. Coma! Glória! O pecado imperdoável
É o que está acontecendo com o ser humano hoje. Estão fazendo suas coisas do que quer, da maneira que quer. Fica fazendo as suas coisas deste mundo. Um pecado imperdoável é quando você blasfema contra ele. O pecado imperdoável é quando você blasfema contra o Senhor. E quem blasfema contra o Senhor não alcançará a vida eterna. É por isso que ele está dando oportunidade a você para parar de blasfemar contra o nome dele. Busca ele. Aceita ele como seu Salvador. Sai dessas coisas que está aborrecendo a Deus. Larga a bruxaria. Larga as coisas que Deus abomina. Deus, ele ama o ser humano. Deus, ele ama todos aqueles que praticam o que desagrada a Deus. Ele quer dar uma vida eterna ao ser humano. Largai a bruxaria, a feitiçaria. Largai as coisas que desagradam ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Porque Jesus falou que quando os profetas de Baal começou a se levantar contra Deus, aí Deus usa seu profeta Elias. E ali, os deuses do profeta de Baal não resolveu nada. Mas aí, o profeta Elias clama para o Deus que está no trono branco. E ali o Todo-Poderoso manda fogo para consumir o altar. E ali, o que aconteceu foi que Deus matou todos os profetas de Baal. Eita glória! Está na hora para a Bahia se despertar, porque vai vir coisas piores na face desta terra. Deus, ele abomina, amém, irmão? Deus abomina as práticas pecaminosas que a raça humana está fazendo. O pecado imperdoável é quando você faz algo contra o próximo. Esse é um pecado que Deus, ele fica entristece. A mulher se separou do namorado, o namorado teve outro relacionamento, e ontem ela mandou para aquela família ovo da Páscoa, mas o ovo da Páscoa estava envenenado. Quem foi que comeu? A criança. A criança morreu. Você acha que Deus vai deixar barato o mal que o ser humano está fazendo com o outro? Porque um relacionamento não deu certo? E você quer botar veneno para matar alguém? Você acha que Deus vai deixar barato com a maldade que o ser humano está fazendo na terra? A mulher botou veneno no ovo da Páscoa para matar a outra mulher, mas quem morreu foi o filho da mulher. Você está vendo onde é que está indo a maldade do ser humano? A Bíblia diz que as pessoas que praticam mal contra o outro vai sofrer as consequências aqui na terra. O pecado imperdoável. O pecado imperdoável é quando você blasfema, é quando você rejeita, é quando você nega o nome dele, é quando você blasfema contra o nome dele. Mas Jesus, ele já havia focalizado, já sondava a mente deles. Jesus, ele já sabia. E todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome daquele que é santo. Como é que um demônio pode expulsar outro demônio? Os próprios fariseus, entendedores da palavra, estavam chamando Jesus de Beelzebu, de demônio.
Como pode alguém que está fazendo bem para dizer que está fazendo mal? Para os fariseus, os mentirosos se levantaram contra ele, contra o Messias. Mas o Messias já sondava o coração deles. O próprio Jesus já sonda a tua mente o que você está fazendo, você sabia? O próprio Cristo, ele já sonda a tua mente do que você está fazendo hoje, seja de bom ou de ruim. Você sabia disso? Que ele sonda a mente do ser humano? Ele conhece, ele sabe que o que você faz aqui nesta terra, seja de bom ou de ruim, é melhor você fazer o bem. Porque se você ficar na prática das coisas ruins, você sofrerá as consequências. Que Deus te dê livre de todo mal, filho. Nesta moto, que Deus te proteja de todo mal. Que Deus lhe ajude na tua caminhada. Oh, glória. Porque expulsa vossos filhos, e por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então verdadeiramente é chegado o rei, o reino de Deus sobre vós. O pecado imperdoável, ele já sonda a mente do ser humano. Ele conhece o ser humano. Ele sabia o que os fariseus estavam falando. Sabe por quê? Porque ele é filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, santo, verdadeiro e único na face desta terra. Entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os seus bens, se primeiro amarrá-lo, só depois disso será possível saquear sua casa? Que não está comigo, está contra mim. E aquele comigo não colhe, espalha. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. As pessoas blasfemam contra o Espírito Santo e não será, porém, perdoado. Ó! Se você blasfema contra o Espírito Santo, não haverá perdão nem aqui e nem no dia do julgamento. Mas se você blasfema contra o Criador, contra o Filho de Deus, ele te perdoará. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não será perdoado. Deu para entender? Se você falar mal de Jesus, falar mal do Criador, do Pai, ele te perdoa. Mas se você falar mal do Espírito Santo, não haverá perdão para você. Nesta manhã, Jesus quer te perdoar pelos seus atos. Ele quer te perdoar. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar uma nova vida. Você quer ter uma nova vida com Ele? Larga o cigarro, larga a bebida, larga a prostituição, larga o adultério, larga a mentira, larga a falsidade. Se você largar esses itens, Deus, Ele mudará a tua história. Eita glória! Deu para entender? Se você largar tudo isso, o que o diabo oferece na terra, Deus, ele mostrará para você o caminho e a vida eterna. Deus, ele transformará se você dá lugar a ele. Deus, ele não é intruso, ele não pode entrar na tua vida se você não quer. Se você faz algo que desagrada a ele, ele não pode mudar você se você não quer. Deus, o Todo-Poderoso que está no trono branco, o Criador, ele não intervém se você não quer. Mas quando você quer, ele entra, penetra e destrói tudo que queira levar você para o inferno. Deu para entender porque é que Jesus ama você?
Deu para entender que Jesus, ele tem um amor por você, Valência? Deu para entender, Valência, que Jesus, ele tem um amor por você? Vamos se despertar, parar com a incredulidade, parar com a blasfêmia, parar com essas coisas que desagradam ao Senhor. Se despertai e entregai e aceitai Ele como enquanto há tempo. Oh, glória! Aleluia! Buscai e aceitai e entregai enquanto há tempo. Estou feliz, estou te vendo, filho. Oh, glória! E diz assim a palavra contra o Filho do Homem: isso será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, e nem nesta época, e nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Busca a Deus, entrega teu caminho a Deus, aceitai Jesus enquanto há tempo, buscai a Ele enquanto há tempo. Eu não estou falando de religião, mulher. Eu não estou falando de placa de igreja, mulher. Porque quando a gente fala de Cristo, as pessoas, infelizmente, muda a afeição, muda. As pessoas não querem viver nesse mundo de mentira, de enganação, se achando que é a tal, se achando que é o tal. Buscai a Deus e entregar o teu caminho ao Senhor. As pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, entorta a boca, fica de cara feia. A Bíblia diz que essas pessoas que entorta a cara, e fecha a cara para a obra, pela palavra, não entrará no reino dos céus. Não entrará. Busca a Deus, entrega a tua vida ao Senhor, porque Ele tem um amor pela tua vida. Ele quer salvar você. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar vida eterna. Você quer ter vida eterna com Ele? Entrega a tua vida a Ele. Não há outro caminho. Não há outro Salvador. Não entendeu, não? Não há outro caminho. Só tem um Salvador. E esse Salvador está do lado do trono do Pai. Não há outro Salvador. Se tiver, mentira. Não tem outro Salvador. Só tem um que pode salvar você. Não entendeu, não? Só tem um Salvador. Não tem outro. Não tem Dalai Lama, não tem Buda, não tem Igreja Universal, não tem Igreja Batista, não tem Assembleia, não tem Espiritismo, nada. Só tem um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus de Nazaré. Deu para entender? Só tem um único Salvador. Entrega a tua vida a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor. Busca Ele.